Olá, muito boa tarde para você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta segunda-feira, dia 13 de março de 2023. A você sempre ligadinho com a gente, a você de todo o Brasil, né, ligadinho aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Vamos juntos então a partir de agora com nossos destaques do dia. Temporal com deslizamentos deixa estragos e mortes em Manaus. Pelo menos 4 crianças viraram vítimas num domingo de tristeza para os desabrigados e familiares dos pelo menos 8 mortos em consequência das chuvas. A chuva veio forte também no fim de semana na capital paulista. Em apenas uma hora choveu 60 milímetros na zona leste da capital. Um muro desabou e destruiu carros. Várias ruas ficaram totalmente debaixo d'água. Produtores rurais do Paraná em alerta. A chuvarada atrasou também a colheita da soja no interior e ameaça o plantio da próxima safra de milho. Aqui no estúdio da TV Evangelizar, hoje a gente conversa ao vivo com um dos assessores do governo do Paraná, Elísio Rocha, sobre um fórum regional de turismo religioso que vai acontecer em Paranaguá a partir da próxima quarta-feira. O Paraná, que é um estado de riquezas naturais, como Foz do Iguaçu e Vila Velha, também está atento ao crescimento do turismo religioso em várias de suas regiões. Em Roraima começou a 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas 2023. O tema é proteção territorial, meio ambiente e sustentabilidade. Aproximadamente 2.000 lideranças indígenas participam e uma das principais lutas é contra o garimpo ilegal. E o Pauta Aberta vai mostrar para você uma das premiações mais esperadas do cinema, a festa do Oscar 2023. Fique ligadinho com a gente, o Pauta Aberta desta segunda-feira começou. As fortes chuvas continuam muito fortes, em várias regiões do país. Em Manaus, no fim de semana, houve deslizamento de terra. Infelizmente, pessoas morreram, pessoas ficaram feridas num domingo de tristeza para os familiares das vítimas e também para os desabrigados. A área atingida, mais fortemente, fica na periferia da capital Manaus e é considerada de risco. O prefeito Davi Almeida disse que muitas das famílias que moravam no local são venezuelanas e, por isso, não têm documentos, o que deixa ainda mais difícil a identificação das vítimas. O temporal de domingo deixou rastro de destruição e morte em Manaus. 9 casas foram encobertas pelo desmoronamento de terra na comunidade Santa Inês, na zona leste da cidade. Os próprios moradores começaram a cavar no local onde 9 casas foram atingidas. Numa delas estava uma família inteira. No total, 8 pessoas perderam a vida, entre elas 4 crianças. Logo no início das buscas, as equipes de resgate encontraram os corpos de mãe e filha, abraçadas embaixo dos escombros. Segundo a prefeitura, o local da tragédia fica numa ocupação que existe há cerca de 5 anos. A Defesa Civil ainda não informou o número de desabrigados e desalojados que foram encaminhados para uma escola pública em Manaus. Em São Paulo também teve chuva forte no fim de semana. E a água que veio também foi de assustar. Apenas na zona leste de São Paulo, o volume da chuva chegou a 60 milímetros no período de apenas uma hora. Várias ruas ficaram totalmente debaixo d'água e o muro deste supermercado desabou. 3 carros foram totalmente esmagados. Não houve feridos. A dor foi diante do susto e do tamanho do prejuízo aos donos dos veículos. Na zona sul da capital, muitos alagamentos também. Casas foram invadidas pela água, carros arrastados por verdadeiras corredeiras que se formaram. Foram muitos prejuízos e boa parte do que foi arrastado, horas depois, estava jogado nas ruas. Hoje pela manhã, o trabalho dos moradores era de limpeza para tentar recuperar o que não foi perdido. Um triste cenário na cidade de São Paulo, sob fortes chuvas. E as chuvas que se espalham pelo país nessa época provocam dificuldades, muitas, logísticas no Paraná. Por causa da chuvarada, um desnível de pista após rachaduras que apareceram na semana passada mantém o trânsito parcialmente bloqueado. Isso atrasa o fluxo na BR-277, que liga Curitiba às praias do Paraná. A rodovia é também o principal caminho de escoamento da safra de grãos ao porto de Paranaguá, um dos principais do país.
Com isso, o transporte, em alguns casos, por definição das transportadoras, já está sendo encaminhado a outros portos pelo Brasil. No fim de semana, a chuva forte causou deslizamentos na Serra da Graciosa, estrada histórica, que liga Curitiba também ao litoral. Ela foi interditada na madrugada de domingo e máquinas trabalham na pista. Na BR-376, em outro ponto que liga Curitiba, dessa vez às praias de Santa Catarina, a chuva forte das últimas horas também fez com que a Polícia Rodoviária Federal interditasse o trânsito na passagem pela Serra do Mar. Uma precaução para evitar acidentes, como o impressionante deslizamento da montanha sobre a estrada, que arrastou veículos e causou as mortes de pelo menos 2 pessoas no mês de novembro. Bom, vamos às atualizações. A interdição na BR-277, onde há aquele desnível de pista, onde as rachaduras foram confirmadas na semana passada, esta segue parcial, portanto, o tráfego de veículos bem mais lento, complicando aí o movimento dos caminhões que levam os grãos para Paranaguá. Na BR-376, houve interdição total hoje pela manhã, liberação do tráfego às 10 horas da manhã e agora há pouco, às 4 horas da tarde, a rodovia voltou a ser totalmente interditada, sem previsão de liberação para as próximas horas, justamente em consequência aí das fortes chuvas que deixam aí a situação no terreno mais difícil, mais complicada, a situação, muita instabilidade, portanto, o risco de acidentes. Na rodovia da Graciosa, na estrada histórica da Graciosa, há a previsão do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná de finalizar os serviços de limpeza de tudo que foi para o meio da pista, com os deslizamentos e retirada de todos os materiais nos pontos atingidos, E a previsão é de liberação da rodovia até o fim da tarde desta segunda-feira. As fortes chuvas, sucessivas chuvas, também já atrasaram a colheita da soja, principalmente no noroeste do Paraná. Quando a chuva dá uma trégua, as máquinas vão para o campo para agilizar a finalização da colheita. O atraso na colheita da soja também ameaça deixar atrasado o plantio da próxima safra, a de milho, que deve ser logo, que a lavoura de milho deve encher logo os campos da região. Dia de sol e máquinas no campo. Após 2 semanas seguidas com fortes chuvas, os produtores da região noroeste do Paraná estão literalmente aproveitando cada minuto de um dia ensolarado. É que a colheita da soja está atrasada. A colheita começou na época certa, só que começou a chuva e foi atrasando. Não conseguia colher, passava 3, 4 dias, 5 dias sem poder entrar na lavoura, porque chovia todo dia. Então isso foi atrasando, e atrasamos aí hoje em torno de 25 a 30 dias de atraso do começo para agora. A boa notícia é que o atraso na colheita por conta das condições climáticas não deve causar grandes perdas. Seu Nilson, por exemplo, espera colher entre 160 e 180 sacas do grão por alqueire. Essa é a média estimada de produtividade da Cocamar, cooperativa agroindustrial, nas áreas plantadas em Maringá e municípios da região. As chuvas atrasou um pouco uma parte da soja que já estava pronta em função de estar dessecada, ela perde um pouco de produtividade, Então ela resseca bastante e perde um pouco de produtividade. Mas ainda assim nós podemos considerar que está tendo uma excelente produtividade. Nós estamos na segunda semana de março e os produtores estão correndo contra o tempo para concluir a colheita da soja. São entre 2 a 3 semanas de atraso e isso vai impactar diretamente no plantio do milho. Estamos com o plantio atrasado já em 20, 25 dias de atraso. Quer dizer, isso aí acarreta num prejuízo, provavelmente, se vier um clima frio lá na frente, ela pode pegar uma geada, alguma coisa. E com 20 dias de antecedência, já provavelmente escaparia desse risco lá na frente. Além de uma janela de tempo menor para o plantio do milho, os produtores do grão
também estão em alerta para a incidência da cigarrinha. Houve uma área plantada muito pequena até agora, né? Então, assim, a cigarrinha, ela acumula, né, naquelas áreas que são poucas áreas plantadas, né? Se tivesse já um patamar de áreas bastante já plantado, então, quer dizer, divide, né? E não concentra só em uma área, né? Mas, assim, o produtor hoje, ele já está mais preparado, né? O ano passado ainda a gente, vamos dizer assim, apanhou bastante com o controle da cigarrinha. Trouxe um aprendizado para esse ano no controle da cigarrinha, né? O produtor está mais preparado para o controle da cigarrinha esse ano. Começou no fim de semana no Lago Caracaranã, em Roraima, a 52ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas, a deste ano de 2023. Mais uma vez, este encontro acontece na Reserva Indígena Raposa Serra do Sol. O tema: proteção territorial, meio ambiente e sustentabilidade. Aproximadamente 2.000 lideranças indígenas participam e uma das principais lutas desses diferentes povos, agora reunidos, é contra o garimpo ilegal que tornou-se ameaça em muitas reservas indígenas, que são importantes áreas de proteção também no nosso país. Roraima concentra uma das maiores populações indígenas do país. Segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgada pelo governo do estado, dos cerca de 534 mil cidadãos entrevistados pelo IBGE para o Censo Demográfico 2022, 83 mil se consideram indígenas. São 465 comunidades formadas por diversas etnias. Parte desse grupo vive na terra indígena Raposa Serra do Sol, uma área de 1.700.000 hectares no nordeste de Roraima, que se divide entre extensas planícies e cadeias de montanhas, nos municípios de Normandia, Pacaraima e Uiramutã. A reserva foi homologada por um decreto do presidente Lula em 2005 e demarcada de forma contínua em 2009 por decisão do Supremo Tribunal Federal, após anos de disputa entre grupos indígenas e agricultores que ocupavam a região. Símbolo de resistência, a Raposa Serra do Sol foi a região escolhida para a Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima. Todo ano, lideranças de várias etnias se reúnem aqui no Lago Caracaranã, em Normandia, para discutir pautas importantes para o movimento. Nós temos como pauta prioritária pedir imediatamente a conclusão, né, de retirada do garimpeiro da terra indígena Yanomami, né? A gente está pedindo também que seja feita a proteção dos territórios indígenas, né? Nós estamos aqui nessa Assembleia para rever, reivindicar, buscar e melhorar nossa situação indígena. A minha preocupação é construir escola, né? Durante o evento, que dura 4 dias, os participantes também vendem produtos orgânicos e artesanato, dormem em redes e barracas e preparam a própria alimentação. E quem tem o dom na cozinha tem a tarefa de cozinhar para muitos. Eu faço o meu possível para poder fazer, né? Dar meu gosto, dar um gostinho no alimento, né? No próximo bloco, os vencedores do Oscar 2023. E aqui nos estúdios da TV Evangelizar, uma entrevista com o secretário, assessor do governo do estado do Paraná, Eliseu Rocha. Um dos nossos assuntos será justamente a 5ª edição do Fórum Paranaense de Turismo Religioso. O Paraná, um estado de riquezas naturais, como Foz do Iguaçu e Vila Velha, também está atento a esta fortíssima vocação para o turismo religioso. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. Você de casa sempre ligadinho com a gente na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos falar de turismo, né? Turismo religioso. Olha só, gente, a partir da próxima quarta-feira, 15 de março, começa em Paranaguá, cidade histórica do nosso litoral, a 5ª edição do Fórum Paranaense de Turismo Religioso. Agora, de volta ao formato presencial, né? Depois de anos difíceis aí com a pandemia. Este grande encontro é promovido pela Secretaria de Estado de Turismo, tem parceria com o Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Estado, de entidades do setor.
O palco será o belíssimo complexo turístico do Mega Rossio, que tem capacidade para receber aproximadamente 200 pessoas. E para falar sobre este encontro tão importante, está comigo aqui nos estúdios da TV Evangelizar o Eliseu Rocha, que é coordenador geral do Grupo de Trabalho de Turismo Religioso do Paraná. Eliseu, boa tarde, bem-vindo aqui aos estúdios da TV Evangelizar. Boa tarde, Odilon. Para nós do turismo do estado do Paraná é uma alegria poder estar com você aqui na Rede Evangelizar. Legal. Olha só, durante 3 dias, de quarta até sexta-feira, acontece este fórum, tem como tema principal aí o crescimento do turismo religioso. Quais serão os principais temas em discussão? O que vocês consideram principais desafios, metas e também as grandes dificuldades, que existem aí? Isso. Quando a gente fala de turismo religioso, às vezes a gente segrega um pouco, mas a gente deve lembrar que o turismo por si só e o religioso, ele acaba agregando todos os outros tipos de turismo, gastronomia, aventura, lazer. E nesse aspecto que nós pretendemos, a nossa meta para esse fórum é reunir todas as matrizes religiosas e também empresariais, para que o setor empresarial também conheça toda essa grandiosidade do turismo religioso. A expectativa para o Fórum de Paranaguá também é a troca de experiências com aqueles nacionalmente e internacional que já estão funcionando. Então nós teremos o padre da Bonfim de Salvador, que estará palestrando para a gente. Teremos o pessoa da Canção Nova, que também vai palestrar para a gente, contando e trocando ideias, como que tem sido a experiência deles. Por exemplo, Canção Nova, como que recebe 200 mil pessoas, como que recepciona. Então, essa troca faz com que a gente comece a capacitar os interlocutores nossos locais para que a gente possa atender melhor o turista que chega no Paraná. Agora, diante da realidade hoje, que o Paraná vive, há já um movimento de turismo religioso, para alguns pontos importantes do nosso estado. E quais são as expectativas aí para o futuro? Como agregar maior movimento de turismo? O governo do estado gostaria de ter mais turistas locais mesmo do estado fazendo essa visita ao estado do Paraná, a outras cidades, ou trazer turistas de outros estados, quem sabe internacionais, do Paraguai, por exemplo, da Argentina, enfim. Isso. A expectativa é no geral, mas principalmente local também. Porque com a pandemia a gente viu e percebeu que as pessoas não estão viajando ainda para fora. Então, local, 200 quilômetros, 300 quilômetros, porque muitas vezes o turista ou as pessoas que moram não conhecem, não têm um conhecimento da grandiosidade que ele tem perto da região dele. Por exemplo, você fala em Manuel Ribas, você não lembra de nada. Nós temos o Santuário Barra do Salete, temos o turismo rural, temos uma cerca lá de vários movimentos que já frequentam esse local, inclusive casas de hospedagem. Então, nós temos nesses fóruns e nessas expectativas também deixar visível o que a gente tem no estado do Paraná. São, no estado do Paraná, 2.415 pontos turísticos registrados. Dentre esses, nós temos 25% do turismo religioso, ou seja, 299 municípios com ponto turístico religioso e que a gente regionalmente não conhece. E com um potencial muito grande de crescimento, apenas para complementar o que você nos trouxe. Sim. Eliseu, algo curioso também, você falou em agregação de valores, de atividades que acontecem neste ou naquele ambiente de visitação, por exemplo. Só para a gente registrar, vai acontecer esse encontro em Paranaguá. Paralelo ao encontro vai ter também uma feira, com produtos religiosos. Só um exemplo que acontece justamente agora nessa oportunidade, E essa feira destaca aí várias regiões, Parece que são 19 regiões turísticas do nosso estado. Isso, nós somos divididos em termos de governo em 19 regiões que a gente chama instância de governanças. Ela consegue daí agregar cada ponto e vai trazer para Paranaguá um pouquinho que ela tem em cada região. Própria Paranaguá vai ter o artesanato indígena, nós vamos ter gastronomia. No caso de Paranaguá, nós vamos ter o barreado para ser servido para as pessoas que visitarem. Então, fomentando aquilo que a gente tem dentro de casa. Isso é muito importante porque transforma a região, a vida das pessoas. Quando a gente fala em turismo, e principalmente o religioso, a gente já percebeu que as políticas públicas transformam de verdade a vida das pessoas. Para ilustrar para você, eu vou falar de no Nardelli. No Nardelli
tem feirinhas em torno do santuário, tem sítios que servem comidas típicas e que as pessoas não precisam mais sair das suas regiões. Ela consegue o sustento, ou seja, emprego, trabalho e renda no artesanato, na comida e na recepção de turistas. Tá certo. Agora, por exemplo, existe uma meta de crescimento ao longo desses 4 anos de gestão do movimento do turismo? Como é que vocês trabalham com esses números? Esses números já podem antecipar alguma coisa para nós, mas de quanto que é a expectativa aí para o crescimento, principalmente do turismo religioso, né, nesses próximos 4 anos aí de governo? Em termos de número, eu não posso precisar para você, mas a expectativa é muito grande do governo do estado e da secretaria, tanto é que foi criada para esses últimos 4 anos de gestão a Secretaria do Turismo. Antes ela estava elencada a outra secretaria, então ela ficava menorzinha. A preocupação do governo foi criar uma secretaria para que ela possa estruturar todo esse segmento no estado do Paraná. Então a expectativa é muito grande. Com relação aos planos de investimentos para este segmento, mais especificamente, aonde eles devem se concentrar? Ampliação de infraestrutura, investimento em mais datas específicas, assim, neste ou naquele ponto. O senhor poderia explicar quais pontos vão ser mais, digamos assim, beneficiados, que regiões do nosso estado, quais turistas? O principal objetivo e pedido de todas essas regiões é a sinalização. Porque muita gente está viajando e passando e não sabe que existe aquele santuário. Por exemplo, você passa Bom Jesus da Cana Verde. Se você passa na BR muito rápido, você não vê o santuário de Siqueira Campos. Então, todos os municípios têm reivindicado, é a principal reivindicação, sinalização. E depois o resto da estruturação que é feita em conjunto. Por isso que existe o grupo de trabalho do turismo religioso, para que nós discutamos as ideias, possamos colocar aquelas que são comuns e mais necessidades naquele momento. Como buscar esses recursos? Governo estadual, governo federal e parcerias, isso é muito importante. O turismo religioso ele não acontece só com os poderes públicos, tem que nascer da comunidade, né? Fé, né? E também o trabalho da comunidade, daí ele cresce. Então, a principal reivindicação e que é o foco é a sinalização hoje. Quer dizer, bem destacado por você essa preocupação nas parcerias, porque isso permite a troca de informações, por exemplo, uma comunicação mais ampla, a divulgação daquele ponto que estão espalhados pelo estado e apenas acrescentando algo que você falou no início, né? O destaque também para a visitação de quem está perto, daquele turista local, de regiões próximas. Quer dizer, é um caminho que se fecha aí nessas estratégias que vocês levam para este fórum, além dessas estratégias, que outras vocês pretendem promover nesses próximos 3 dias ao longo da semana? Capacitação. Por quê? Porque não adianta a gente ter o ponto turístico e a comunidade não estar preparada para receber essas pessoas. Então, também no fórum, nós vamos discutir a capacitação dos moradores, dos interlocutores locais, tanto na parte empresarial como na parte de serviços. Por exemplo, vou ilustrar para você. Eu chego numa cidade, visito o santuário e eu vou tomar um café. Era próximo do meio-dia. A panificadora da cidade estava fechada. Então, o turista não vai voltar lá. O que a gente fez? A capacitação, fez a conscientização e hoje ele sabe que se ele estiver aberto, ele vai receber alguém. Gera para ele, né, dividendos, mas também o turista sai satisfeito. Então, nós temos feito muito trabalho de capacitação. Acolhimento. Muita capacitação. Vou ilustrar outra coisa para você. Cheguei no santuário e ninguém me deu informações do santuário numa cidade do interior do Paraná. Um morador local falou, você está saindo ou entrando do santuário? Eu falei, vou entrar. Ele me ilustrou tudo que representava naquele santuário. Quando eu adentrei o santuário, a minha visão, a minha percepção do santuário foi outra. Você interage com o santuário. Então, nós precisamos que o morador, que aquele que acolhe o turista, com aquele que vai vender para o turista, aquele que faz um artesanato para o turista, possa fazer esse contato, né? Eliseu, agora vou trazer um assunto que preocupa, né, o governo do estado, os paranaenses de forma geral, que é consequência dessa chuva também, né? Estamos numa semana muito complicada e não é apenas no Paraná, mas especificamente ao redor de Curitiba, 3 rodovias muito importantes, uma delas que escoa fortemente a safra de grãos ao porto de Paranaguá, com interdição parcial
ao destino também desse fórum que ocorre lá. A BR-376, né, com interdição total agora a partir das 4 horas da tarde. E problemas também na estrada da Graciosa. Como tratar destes assuntos, né, que tem a ver com o deslocamento de pessoas, o setor de logística aí, que afeta diretamente o setor de turismo e muito mais do que isso também, vários outros setores. Como tratar dessas situações diante de sucessivas críticas, inclusive, né, dos cidadãos paranaenses, enfim. Nós estamos na expectativa dentro do segmento religioso. Estamos contando com a fé, né, que Deus proteja, que Deus cuide, que não haja nada de novo. Hoje, a 277 ainda está liberada em meia pista, então, todas as condições, mas qualquer coisa pode acontecer. Se houver interdição dela, nós vamos ter que adiar o fórum. Isso é inevitável, porque a segurança das pessoas é o principal. Mas a expectativa é que não haja esse fechamento, até porque esse fórum ele está sendo muito importante para nós pós-pandemia, que é o primeiro presencial e aonde nós teremos todas as matrizes religiosas. Então, vai ser muito rico as discussões, a troca, as parcerias. Eu espero que Deus colabore conosco e segure o São Pedro lá, que ele não manda chuva para nós. Tá certo, Eliseu. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no programa Pauta Aberta. Eu falei, né, aqui, conversei com o Eliseu Rocha, né, falando sobre o fórum que acontecem a partir de quarta-feira, vai de quarta até sexta-feira, o 5º Fórum de Turismo Religioso. Mais uma vez, então, muito obrigado. De nada. E uma das premiações mais esperadas do cinema aconteceu neste último domingo. A festa das estatuetas mais cobiçadas do mundo, né? Deu 7 prêmios à melhor produção audiovisual de 2023. O filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi o grande vencedor da noite. Além do prêmio de melhor filme do ano, o longa venceu mais 6 estatuetas. A atriz Michelle Yeoh, protagonista do filme, levou o Oscar de melhor atriz, se tornando a primeira mulher asiática a vencer na categoria. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo foi o filme com mais indicações do ano, 11 no total, e também venceu nas categorias de melhor direção, melhor ator coadjuvante e melhor atriz coadjuvante, montagem e roteiro original. Outro destaque na cerimônia foi a escolha de Brendan Fraser como melhor ator, pela sua atuação no filme A Baleia, que também levou o prêmio de melhor maquiagem. O filme alemão Nada de Novo no Front venceu 4 estatuetas: filme internacional, fotografia, trilha sonora e design de produção. Ao apresentar o tributo em memória para astros de Hollywood que morreram no ano passado, John Travolta fez uma homenagem emocionante à sua colega de Nos Tempos da Brilhantina, Olivia Newton-John, que morreu em agosto do ano passado. O tapa de Will Smith em Chris Rock em 2022 foi o assunto mais lembrado do evento, em especial pelo apresentador Jimmy Kimmel, que fez piadas com o incidente da edição passada na abertura e ao longo da premiação. For all the little boys and girls who look like me watching all the places I could be, I just wanted to share with you. Mais uma noite de grandes homenagens, né, aos principais filmes aí do ano. Homenagens à excelente e espetacular atriz Olivia Newton-John. E depois de apresentar os grandes vencedores do Oscar, hoje o Pauta Aberta se despede. A você um ótimo fim de segunda-feira, uma excelente semana. A gente tem novo encontro marcado para amanhã. Até lá.